Eu não sei se as pessoas que estão aí nos acompanhando sabem um pouco da nossa história. Nós somos amigos. Eu respeito muito o senhor, o senhor sabe disso. Nós estudamos juntos, né? Nós estudamos juntos e, assim, engraçado, nós estudamos uns 3 anos e parece que a gente já se conhece há uns 15, né? Pelo menos. Verdade. Então, eu queria, assim, também referendar esse carinho do estudo, né? Que foi muito significativa para as nossas vidas, e a gente está aqui, de alguma maneira, tentando disponibilizar às pessoas o que isso tem, a diferença que isso tem feito na nossa vida, né? E a gente está aqui para tratar de algo que tem tomado, assim, de maneira muito espantosa. Eu acho que é mais sério, pastor. Eu acho que é mais sério do que muita gente imagina, sabia? É mais sério do que muitas pessoas imaginam. Então, quando a gente para pensar que em lares cristãos nós temos visto o índice de violência doméstica crescendo, Sim, sim. Crianças tomadas quase que pela psicose, né? Porque quando as notícias chegam, parece que tem uma rebelião estilo Pavilhão 9 dentro de casa. Mas apesar de parecer engraçado, né? A gente começa a chegar a algumas conclusões. Alguma coisa está errada, né? Verdade. E quando a gente trata assim se utilizando dessa palavra, a piedade no lar, a gente está falando tipo assim, como é que anda a prática cristã de casais cristãos, né? Como é que isso tem sido administrado, como é que isso tem sido enxergado, como é que isso tem sido praticado. Porque o que nos parece é que, de alguma maneira, casais cristãos, famílias cristãs perderam a habilidade no tocante à convivência. E uma coisa que a gente precisa sempre pensar... Pastor, nós estamos conversando aqui e aí entra aquela questão, quando o senhor fala assim, perdendo a habilidade, aí eu quero lembrar algo que nós estamos conversando aqui. Perdendo, a gente perde algo que a gente tem, né? O senhor fez uma observação que eu queria que o senhor repetisse. Às vezes... Sim, senhor, porque às vezes as pessoas fingem que poucas pessoas se atentam, né? Que se há uma dinâmica relatada nas Escrituras, e a gente não pode simplesmente negligenciar, é a questão do mandato social, que é a relação com o próximo. Né? Mas sim, parece que, inclusive, essa terminologia ela não é tida assim, ela não é muito conhecida no meio cristão. Existe, sobretudo, um mandato de Deus, ordens específicas de Deus nas Escrituras, né? Para que a gente possa conduzir nossa casa, para que a gente possa conduzir nosso relacionamento com nossa esposa, para que a gente possa conduzir o nosso relacionamento com nossos filhos. Mas parece que, em função do ambiente, essas coisas simplesmente perderam o sentido. Eu acho que nada mais necessário que a gente abrir aqui, se utilizando desse recurso, para abrir um bate-bola, como a gente sugeriu, né, quando a gente teve a ideia de trazer essa discussão para o Instagram. Mas, enfim, acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas, assim, já de início, inclusive partindo da própria Escritura. E eu acho que é importante a gente, começando avaliando a postura do chefe de família, do homem da casa. Positivo mesmo. Queria até que, se você puder fazer algum comentário introdutório aí, talvez fosse interessante. Olha, eu queria primeiro, assim, analisar a coisa de uma forma que as pessoas entender. Tati entrou. De uma forma bem rasgada. Qual é o contexto atual para que a gente chegasse a essa discussão aqui, essa conversa nossa? Qual é o contexto atual? Nós tínhamos o pai de família que saía de sua casa, ia para o trabalho de segunda a sexta ou alguns de segunda a sábado, convivia mais com os colegas de trabalho do que com a própria mulher e os filhos. Nós tínhamos outra casa que deixava os filhos na escola
e passava o dia com uma certa liberdade de fazer os afazeres de casa, que nós sabemos que se trabalha muitas vezes mais do que se imagina e precisa ser valorizado, nós leremos isso daqui. É uma questão que precisa ser lembrada. O trabalho do lar é trabalho. É porque eu costumo, inclusive, trabalho como qualquer outro trabalho. Eu costumo brincar o seguinte, pastor, que louça é que nem bactéria, se multiplica numa velocidade incrível. Aí, o que acontece... louça se multiplica numa velocidade incrível. Então, nós tínhamos esse contexto, o pai que sai de casa, a mãe que tinha uma liberdade, se não, ela ia para o trabalho auxiliar no trazer a renda da casa. E as crianças conviviam. Hoje nós estamos enclausurados em nossas casas. Esse pai, ele não sabe a renda que ele vai ter, porque nós passaremos por momentos difíceis, e me esforçando para continuar dentro do nosso contexto que é o nosso objetivo. Essa dona de casa, esses meninos que pode ser 1, 2, 3, 4, ou como nós conhecemos em Águas Lindas, que é o pessoal que é o meu público lá onde da igreja a qual eu pertenço, 5, 6 meninos, e quando não tem 1 ou 2 idosos. Então, imagina o contexto, pastor, esse é o contexto que nós temos. Está todo mundo dentro de uma casa só, enclausurado. E aí se manifesta uma coisa que é o verdadeiro eu. Nós já conversamos sobre isso no quê? É muito fácil ser crente 2 horas no culto. Eu passo isso, o senhor passa isso. Quantas pessoas nós conhecemos, né? É muito fácil. Quantas situações a gente não trata baseada nesse pressuposto, né? De que viver uma vida cristã no contexto, digamos assim, comum, de reunião da igreja, de receber uma pessoa em casa, é tranquilo. Mas é como a gente estava falando quando a gente pensou, né, em fazer esse bate-bola. As pessoas estão acostumadas a representar. E o que acontece no contexto de caos como que a gente está vivendo? Porque é um contexto de caos. O coração das pessoas acabam sendo denunciado. Acaba sendo denunciado. Muito mais do que a denúncia, que a gente tenta trazer aqui, é que há um caminho de esperança. Sim. Porque, embora esse ambiente de denúncia possa ser constrangedor, né, embora ele aponte para o trágico, né, porque a gente vem vendo coisas absurdas acontecendo. O cara que você tratava com todo respeito no ambiente do culto da igreja, agora a notícia que você tem é que explodiu uma bomba na casa do cara. Porque ele se mostrou incapaz de conversar com a esposa, de ter os filhos ali em um ambiente de conversa, de bate-papo. Ele não sabe mais fazer isso. Não, ele não sabe. Não sabe mais fazer isso. E muito mais. Aquilo que deveria ser comum na vida de um homem cristão, que é pegar as escrituras, quem sabe lá uma vez por semana. Senta aqui, vamos ler a palavra, vamos aqui fazer o básico. Isso é o que parece. Nesse contexto que a gente está vivendo, eu descobri que essa prática ela é raríssima entre pais cristãos, entre famílias cristãs. Se trata de qualquer coisa, inclusive no ambiente da casa. Mas se tratar das escrituras é uma coisa tipicamente dominical. E olhe lá. Porque não se tem aquela prática, inclusive, de se voltar com o conteúdo do culto para se digerir durante a semana, para se questionar, para se perguntar. Simplesmente, a vida religiosa se limita ao contexto igrejudo. Sentou no banco, tem uma cadeira cativa, ele acha, inclusive, aquela cadeira lá é dele. Né? Às vezes ele até acha que paga por aquela cadeira, e a vida espiritual do cara está limitada a isso. Sem nenhum constrangimento. Mas, é como eu disse a princípio, o atual contexto denuncia o tipo de cristianismo que as pessoas estão vivendo. Porque agora, aquilo que deveria ser primordial e básico, que é, digamos assim, uma vida de verdade em Cristo,
ela não está acontecendo. Porque não se vê que o marido não tem autoridade, entendendo que a autoridade não é mandar. Isso. A autoridade não é o que ela tem um general em casa. Que o cara ele chega em casa e fala assim, não, quem manda aqui nesse negócio sou eu. Não ninguém dominar ninguém. Não é isso que a gente está falando. Exatamente. A gente fala, por exemplo, uma analogia que eu sempre gosto de usar. Qual deveria ser o papel da polícia? Ela está sendo treinada para quê? Para mandar? Não, está sendo treinada para cuidar. Ela, quando sai do quartel, deveria ser com essa noção. Estou saindo daqui para cuidar do cidadão. E foi investida a minha autoridade para cuidar do cidadão, do bem-estar do cidadão. Então, quando o homem ele fala da autoridade que ele acredita ter, inclusive não é um direito, é uma ordenança, é uma missão, ele deveria se lembrar desses pressupostos. Lembrando ainda que nós supostamente estejamos falando aqui com um público cristão. Né? Eu espero que pelo menos cristãos estejam aí ouvindo esse nosso bate-bola. Então é muito importante que a gente considere isso, que os homens considerem isso. A sua autoridade, ela não é um direito, ela é uma ordenança, ela é uma missão. E um número significativo de homens se esqueceram disso. Uma outra coisa que a gente deveria considerar, o quanto a sociedade hoje exige da mulher, e isso aqui não é um diálogo feminista. É uma realidade, e a gente precisa se ater a ela. Sua esposa, por exemplo, ela trabalha fora. Vocês têm 2 filhos. Essa mulher, quando ela chega, ela tem o quê? Ela tem a função de mãe, a função de esposa e a função de mãe de um que está passando para a pré-adolescência e um que ainda é uma criança. Agora vamos entender, essa mulher ela ainda tem que ser uma mulher de Deus, sobretudo, ela tem que ser a sua companheira, a sua parceira, a sua ajudadora, a mulher que dorme com você, que faz amor com você, que cuida dos seus filhos, que cuida da casa. E o cara? É como você descreveu. Ainda tem mais. Eu acrescentaria nesse serviço assim, porque não se esqueça de que ela me auxilia ainda no serviço eclesiástico. Porque nós, pastor, eu e o senhor, nós vemos, em um ponto nós trabalhamos comum. Eu sou da área educacional, sou da área educacional. Mas assim, nós sabemos que o senhor é mais especializado na questão do aconselhamento e é a educação cristã aplicada ao homem individual, que até o seu serviço é um pouco mais difícil do que o meu, porque assim, a minha atuação, e nós vemos esse problema, nós vivemos esse problema da questão do homem em casa, o machista, o machão, o dominador, o pecador exacerbando o seu pecado, infligindo uma dureza em cima da família. Nós vemos isso de forma diferente, porque assim, a minha área educacional, a gente tenta instruir para que isso não aconteça. Agora, quando acontece, eles recorrem ao aconselhador, ao conselheiro bíblico. Então, assim, nós vemos o problema de prismas diferentes, mas o seu serviço, em alguns casos, ele é mais difícil do que o meu. Porque, assim, o que nós ensinamos biblicamente na escola bíblica, quanto departamento educacional? Nós ensinamos, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Porque todo mundo só lembra daquele texto de esposas sejam submissas aos vossos maridos. E muitos usam esse texto para dominar, para oprimir. E nós... Sim, isso. E nós vemos o quê? Os filhos vendo todas essas coisas. E nós sabemos que os filhos aprendem pelo exemplo. Aí, assim... Marido, amai as vossas esposas. Ah, mas a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. E eu pergunto, cara pálida, você era o que quando Cristo te chamou para ser salvo? Tu acha que tu era santo? O médico existe para os doentes. Ele te chamou porque você era um pecador inveterado, estava caminhando alegremente para o inferno e achando isso tudo muito lindo. E aí Cristo chamou você, e você é a igreja de Cristo. Dentro de você é que tem que estar as virtudes dadas do alto. Amém. Eu acho que esse assunto, começando do chefe de família,
É porque às vezes a gente perdeu a noção de qual é o papel do homem dentro de casa. Então, quando a gente fala de piedade em casa, inclusive seria interessante a gente tentar conceituar a palavra, né? Mas antes de a gente tentar consultar essa palavra, é interessante que quem está vendo a gente, que eles entendam com mais clareza o que a gente está tentando estabelecer aqui. A minha imagem está boa? Tá boa, tá boa. Eu estou conseguindo eu estou vendo a parte de trás da câmera, então ótimo, para mim está ótimo. Vamos. Eu acho que. Por que o senhor não expõe para quem está nos assistindo a definição de piedade? Porque a gente começa por aí também. Eu gosto muito da seguinte definição: aquilo que é próprio do caráter de Deus. Então, o que seria um homem piedoso, uma mulher piedosa? Um homem ou uma mulher que se aplica a viver aquilo que é típico do caráter de Deus, que é o antônimo de impiedade. Né? O que seria a impiedade? Aquilo que é contrário ao caráter de Deus. Eu gosto muito dessa definição. Né? E eu acho que, de maneira inicial, é claro que isso não é um problema só dos homens, amém? A gente está aqui partindo para um pressuposto meramente feminista, não se trata disso. Mas o homem precisa entender esse papel mais definitivo dele como sacerdote da casa. Pastor, é impressionante quando você fala para o cara assim, cara, mas você é o pastor da sua casa. O cara dá um pulo para trás. Ele não entende o papel, né? Se perdeu a noção de liderança, né? Entendendo que líder é o primeiro que morre, que líder é o primeiro que se entrega, que líder é o primeiro que cuida, se perdeu esse entendimento de liderança bíblica, do qual Jesus trata lá em Marcos 10. Eu não vim para ser servido, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em favor de muitos. E ele diz a Tiago e a João, o mais importante é o que serve. Então o cara perdeu a dimensão do que representa o modelo de liderança cristã dentro de uma casa, não se aplica de uma outra maneira. Amém? Amém. Ele quer trazer, digamos assim, o conceito de liderança basicamente baseado numa visão machista do mundo. Como se o machismo referendasse o cristianismo. Como se essas coisas fossem sinônimos. E elas não são. Né? Nossa. Mas nós precisamos compreender de maneira clara. A piedade masculina, ela vai determinar aqui, digamos assim, como é que a banda toca. Se um cara fala alto, qual é a tendência da família? Todo mundo vai falar alto. Porque ele é o modelo. Se ele é grosseiro, a tendência é que todo mundo seja grosseiro. Se ele é áspero, todo mundo vai ser áspero. E se perdeu essa ideia do homem como modelo, do homem como pastor da casa dele. Ele acha que ser pastor da casa dele está baseado em ele ter a despensa cheia. Não, então vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Você quer que quem encha a despensa? O vizinho? Porque o cara acha que ele merece uma medalha porque é ele que coloca o pão dentro de casa. E ele não entende que essa é uma mera obrigação bíblica. Continue. Amém. Entre tudo aquilo que define o papel masculino, essa é uma questão importante, que eu tenho um problema ainda nessa questão. Homens que acreditam que a mulher tem que trabalhar fora. Não é pecado a mulher trabalhar fora, mas ela não vai porque ela é obrigada. Ela vai dentro de uma questão do acordo entre os dois, entendendo a necessidade do momento. Mas se ela falar assim, não, amor, eu não quero trabalhar fora, quero cuidar da casa dos nossos filhos, ela está tomando a melhor opção. Ela está tomando a melhor opção. Mas, ultimamente, eu tenho que lidar com esse tipo de coisa. Agora, imagina. O cara esqueceu do papel dele, agora ele tem essa ideia louca na cabeça de que a mulher é obrigada, inclusive, a sustentar a casa. É claro que isso tem muito a ver, por um outro lado, com toda essa questão que engloba essa exigência feminista, onde a mulher ela não tem mais que cumprir só com o papel dela, agora ela também tem que cumprir com o papel do homem. Sim. Né? Isso acaba gerando um desgaste significativo. Para você ter uma ideia, para o senhor ter uma ideia, eu estou lendo aqui o texto de Provérbios 31, aquela questão da mulher virtuosa, a valorização da mulher. A mulher faz as coisas dentro de casa, o camarada acha que é simplesmente uma obrigação dela, que ela é uma escrava. E ela não é uma escrava.
Quando o senhor fala, por exemplo, do homem durão, esse grosso, esse ogro aí, nós temos que, assim, eu posso te dizer que Deus usou a minha esposa para me salvar. Vou contar o contexto. O senhor já conhece essa história. Quando eu casei, uma coisa que eu pensei logo de cara é o seguinte: se eu for o inverso do meu pai, o meu casamento tem uma grande chance de dar certo. Porque o meu pai, ele era o cara mais grosso que eu conheci na minha vida, tratava minha mãe como uma coisa, dizia que eu não seria nada nunca na vida, e ele só teve coragem de bater na minha mãe uma vez. Meu pai era aquele que bebia, ficava aqui dentro de casa com som assim, ó, subia e baixava. Ele enchia o saco de todo mundo. Entendeu? Então eu podia ter pego o exemplo como muitos filhos, e aí a gente vai entrar nisso logo adiante, que está no nosso roteiro, o exemplo dado para os filhos, e os filhos, a gente pensa que não, mas as crianças, elas olham tudo, elas observam tudo. Mas vamos parar para pensar numa coisa? Vamos pensar na dinâmica de uma vida piedosa. Aí, Sim, qual é o exemplo que essa criança está tendo, por exemplo, de ordem, de horário? Vamos pensar. Se essa criança, ela não é uma coisa que para mim foi muito útil. A minha tem 20 anos. Mas você que tem criança em casa, talvez você possa até falar mais sobre essa questão de filhos. Mas, por exemplo, se uma criança não está vendo que essa família não tem uma rotina, que essa família não tem, digamos assim, um rigor com o horário, aí o cara acha que vai conseguir isso depois de um mês de quarentena. Não vai, cara. Será que ele vai conseguir a medida de respeito que ele acredita que a esposa deveria dar a ele em um mês de quarentena? Não vai. A não ser que ele se aplique a corrigir isso, e é uma grande oportunidade esse ambiente. Né? Eu sei que é um ambiente no qual a gente não sabe qual vai ser as consequências econômicas para o nosso país, mas as famílias cristãs deveriam estar atentas para a utilidade desse tempo, para rever a sua vida piedosa dentro de casa. A oportunidade que está escorrendo pelos dedos e as pessoas não agarram. Vou dar um exemplo para o senhor. Na igreja nós temos um cronograma de leitura bíblica, onde, assim, por exemplo, as crianças que eu digo abaixo de 12 anos, a coisa é leve. Você lê um capítulo do Novo Testamento por dia, 5 minutos, pastor, entre 4 e 6 minutos. Se a pessoa lê devagar, dá uns 6 minutos. Você lê o Novo Testamento inteiro, começando em 1º de janeiro, vai terminar lá em outubro, 23 de outubro, mais ou menos, acaba. Os pais leem 2 capítulos, um do Velho e um do Novo. Vai varrer aí 60% do Velho Testamento. Todo dia, tá? De segunda a sábado. E no 3º ano de igreja, eles leem 2 capítulos do Velho e um do Novo. Qual é o objetivo disso? É isso que o senhor está falando. Criar uma rotina cristã dentro de casa, onde o pai e os filhos leem juntos, porque os cronogramas eles são muito parecidos. Então você tem uma oportunidade. O senhor, como eu, não chega direto na Bíblia para ler. Nós fazemos uma oração antes, porque a gente está tendo contato com a revelação escrita. Eu fico pensando, por exemplo, o básico. Tipo assim, senta na mesa, não ora para comer. Ok, é verdade. Perguntar para uma criança, filho, você sabe o Pai Nosso? Não, meu pai nunca me ensinou. Uma criança que nunca ouviu o pai e a mãe fazer a oração do Pai Nosso. Ele nunca vai fazer por conta própria. Então, se a gente fosse pensar assim, por exemplo, que fluxo deveria ter, então, o desenvolvimento de uma piedade doméstica? Do tipo de coisa que não começa no tempo. Eu acho que esse é o grande problema. A maioria das pessoas acreditam que a vida religiosa delas, que a vida piedosa delas, que a vida devocional delas começa no domingo. Não, o domingo é o dia do Senhor. Esse dia precisa ser tratado com reverência, com
com sensibilidade, com devoção, entendendo que de fato é o dia do Senhor. Amém. Tá, mas todos os dias são dias do Senhor. Segunda a sábado. A labuta tem que ser de segunda a sábado. E deveria ser o domingo. O domingo deveria ser o dia. Exatamente. O domingo deveria ser, digamos assim, o dia do recreio. Não é isso? É o dia do recreio. O domingo é o dia, cara, que eu vou me esbaldar com meus irmãos em torno daquela mesa. Aqui a gente tem feito a ceia todo domingo, tô morrendo de saudade. Mas, tipo assim, aquele momento, a gente tem a prática de, no final, comer todo mundo junto, nem que seja ali um café e um pão de queijo. Sim. Tem que ser uma refeição. Pelo menos a gente tem crido assim, entendeu? A didática por trás disso. Mas por quê? Porque a gente está tentando reproduzir algo que deveria estar acontecendo na nossa casa. Sim. Hein? Sim. Quando nós, por exemplo, pegamos aqui, nós falamos sobre a definição de piedade, certo? Quando nós pegamos no tocante à piedade aplicada no Novo Testamento, ela sempre está arraigada da seguinte coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para a galera aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo a gente? Porque tem gente... Vocês estão conseguindo ver a gente direitinho? Dá um joinha aí, galera. Tem gente aqui que está falando que parece que o vídeo acabou. Por favor, confirme aí. Para mim aparece aqui ao vivo. Queria que alguém ajudasse. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Tatiana. Oi, amor. Obrigado. Vai lá, mete bronca. Então, é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Continua no seu raciocínio aí, por favor, mesmo. Aí o que acontece? Quando nós pegamos, principalmente no contexto de Novo Testamento, a questão da piedade, ela normalmente vem no seguinte contexto: da devoção ao Senhor aplicada à vida. É aquilo que vem do alto, porque não vem nada bom de mim, aquilo do alto, aplicado a quem está ao meu redor. E aí eu me lembro de uma coisa que o senhor havia falado dentro de sala de aula alguns anos atrás. Quem são nossos primeiros ouvintes? Os de casa. Essa frase é sua. Amém. Muito bem lembrado. E às vezes, eu acho que o que falta justamente é essa compreensão de que a minha vida piedosa não começa no típico ambiente religioso. Ou ela não é só lá. O ambiente da reunião da igreja, não é que o ambiente da reunião da igreja tem que ser um teatro, a gente não está lá estabelecendo uma relação performática. Amém? Amém? Justamente por isso, porque se a coisa não começa na minha casa, se questões como leitura das escrituras, todo o ambiente de disciplina espiritual, se ele não está sendo exercitado diante dos meus filhos, da minha esposa, de tal maneira que minha esposa saiba que eu sou um homem que ora, sobretudo que eu deveria ter um período de oração com ela, um período de leitura com ela, estimular ela a ter uma vida devocional independente da minha presença, estimular meus filhos a ter uma vida devocional independente da minha presença, mas de tal forma que eu faço isso com eles. Eu tenho um culto em casa. Né? E é claro que a gente não está falando que vida piedosa se define a partir apenas do ato, do ritual do culto em si. Né? Uhum. Vida piedosa é como você da misericórdia, da empatia, do respeito. Né? Todas essas coisas estão englobadas lá naquilo que define a pessoa de Deus em toda a sua grandeza. As virtudes de Deus. Né? Talvez uma palavra, assim, uma terminologia que talvez define melhor a piedade, seja isso, aquilo que englobe as virtudes de Deus. Talvez a terminologia corandel, como eu sugeri aí, uma vida diante de Deus. A vida diante de Deus. Quando nós... Olha só. Talvez a gente pudesse ler um texto, assim, como já que a gente começou tratando os homens, um texto assim, na lata, né? Um texto na lata. Talvez fosse interessante você ler. Sua versão, acho que está, quando você falou que leu na de Jerusalém, acho que está mais clara do que a minha.
Vamos fazer a comparação das duas. O senhor está com a Teb aí, né? A Teb fala o quê? Primeiro, para quem está nos assistindo, nós vamos ler agora primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Eu acho que Rapaz, tem alguém que me conhece. O irmão Ney. Deus abençoe. Então, o que acontece? Nós vamos ler agora 1 de Pedro 3,7. Pastor, começa com a sua versão, porque tem... E aí eu faço comparação e a gente costura. Beleza. 1 Pedro 3,7. capítulo 3, versículo 7. Vós Isso. também, maridos, vivei a vida comum, levando em conta a natureza mais delicada de vossas esposas. Mostrai-lhes respeito, já que elas devem herdar convosco a graça da vida, para que nada estorve os vossos corações, as vossas orações. Isso. Aí, quando nós vamos fazer a comparação aqui, só para complementar, a gente vai discorrer sobre o assunto. Na revista atualizada tem: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher. Quando eu pego aqui a Bíblia de Jerusalém, a tradução ainda amplia o nosso entendimento, porque ele vai dizer assim: do mesmo modo, vós, maridos, seres compreensivos. O que mais falta dentro de casa, pastor? Compreensão. Compreensivo em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida. A honra devida. Como é que a gente começou essa conversa aqui dizendo não se valoriza a mulher? E outra questão que aí também está dentro das traduções. Lavar uma louça, ajudar, participar nos afazeres de casa, ensinar às nossas crianças que o homem tem que participar e tudo. E tem um papel de cooperação. A gente não está querendo dizendo que a gente vai transformar nossos filhos homens em domésticas, não é isso. Mas um rapaz precisa aprender que ele tem um papel dentro da casa dele. Sim. Que ele tem um papel de participação, que ele tem que ter tarefas dentro de casa, que ele não pode ser um parasita. Não pode. Bem? Ele pode ajudar. Meus filhos, desde cedo, fazem uma coisa que eu aprendi, e eu sou filho único: eu lavava banheiro. Porque assim, olha só, agora um recado para os homens. Quem serviu o exército sabe: lava banheiro, recolhe lixo, lava chão e não diminui ninguém. Por que não faz isso para a mãe? A mãe... e aí a gente tem que lembrar: honrai os vossos pais. É um dos mandamentos. Honrarás pai e mãe para que seus dias na terra sejam alongados. Tem todo um segmento, todas essas coisas estão diretamente conectadas. Agora, se essas coisas não estão sendo vividas na prática, quando esse grupo se reúne, pai, mãe, filho, o que vai acontecer? Caos. E uma das coisas que a gente precisa relembrar, quando a gente está falando de pai, mãe, filho, a gente tem que lembrar assim, de onde Deus tirou esse modelo para definir família. Isso. De onde Deus teve essa brilhante ideia? Olhando para si mesmo. Onde o pai representa Deus. Embora, meu irmão, você não é Deus. Você é uma figura, amém? Você representa, mas você não é Deus. A esposa significa o Espírito Santo. Mas entenda, esposa, você não é o Espírito Santo. Você representa o Espírito Santo. E o filho representa Jesus, sobretudo baseado no quê? Na medida da obediência. Então, às vezes, a gente não está olhando o pano de fundo que determina os nossos papéis. Sobretudo o homem, quando essa imagem é associada entre Deus e o marido, sobretudo sobre o exercício da autoridade, do cuidado. Não simplesmente do zelo, do amor, da misericórdia. A mulher, porque o consolo, né, aquela típica ação materna de abrandar os ambientes, do conselho. E o filho, na perspectiva da obediência. Mas a grande questão é que nós não... Às vezes o cara, ele quer o evangelho, o casamento dele dá certo. Aí Então, seja garantido a ele
as típicas reivindicações que os homens fazem. Ele quer uma super amante, ele quer uma super dona de casa, ele quer uma super auxiliar de serviços gerais, ele quer uma mãe que, tipo assim, que cria o filho, que cumpra aquilo que é papel dele como homem. Sim, E aí, eu quero lembrar uma frase. Eu quero lembrar uma outra frase sua, que eu guardo as coisas que você fala. Primeiro, assim, o camarada, quando ele se converte ao cristianismo, aí você vai lembrar da frase, ele acha que Jesus é um pé de coelho. É um amuleto, né? Não, Jesus é um pé de coelho, que ele vai dar sorte, daí nunca mais. Não, os seus problemas acabaram. O Evangelho Tabajara, né? O Evangelho Tabajara. Só que ele não entende que quando ele se converte a Cristo e traz a sua família consigo, este homem ele vai começar um processo de santificação. Ele vai viver crises interiores entre o velho eu, a vontade de fazer o mal e aquilo que a Escritura tem. Nos diz, porque as pessoas... Pastor, o senhor sabia que as pessoas não entendem o princípio bíblico do profetismo bíblico, né? Que é o que é o profeta bíblico? É aquele que confronta os nossos corações usando a Escritura e nos chama de nova aliança. Mas ele confronta os nossos corações. Por que as pessoas não leem em casa? Se as pessoas lessem a Bíblia em casa, os seus corações seriam esmigalhados, principalmente no tocante ao pecado, eles mudariam e seriam pais melhores, filhos melhores. Aqui a irmã está dizendo que é uma luta. Deus nos ajuda a cumprir os nossos papéis. Beijo, filho. É isso mesmo. Então nós temos que... Só respondendo o comentário da Camila. É uma luta mesmo. Sempre vai ser uma luta contra o velho homem. Tanto para homens, propriamente dito, quanto para mulheres. Isso. E tem um detalhe. É porque ela vai casar logo, né? Então deixa eu deixar ela ciente. É uma luta diária. Agora, qual é o problema? O que a gente tem visto por conta do atual contexto? Eu esqueci que essa luta é contra mim, não contra o outro. E o que a gente tem visto? Casais que estão em pé de guerra, porque não sabem conviver. Primeiro porque o homem esqueceu que ele tem um papel e é claro que dizer que, nesse sentido, depende tudo do homem, do marido, no caso, não seria fiel esse tipo de comentário, né? Mas começa a partir do homem. Sim. Né? Eu acho que é importante falar uma outra coisa aqui. Nós temos duas questões. E elas são uma só, mas se divide em dois. Para aqueles que não casaram ainda. Não casem pelo motivo errado. As pessoas casam achando que os valores familiares são aqueles que se veem na televisão. Não ou casem. Que ela está trazendo de casa, né? Isso. Ou aquilo que ela está trazendo de casa. Isso. Não, então, assim, não casem para fazer sexo. Casem para a glória de Deus. E aqueles que são casados... Isso. E aqueles que são casados, os que já são casados, que se converteram e que agora são pecadores reconciliados com Deus, que mudem o seu entendimento. Mas a minha mulher é isso, meu marido é isso. Sim, agora vocês vão juntos se suportar e se santificar e mudar o vosso pensamento, como diz em Romanos, não os conformeis com esse mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vocês vão transformar, um vai começar a cuidar do outro. E um vai começar a ajudar e auxiliar o outro na mudança para que os dois juntos caminhem em direção à salvação. Mas primeiro, aqueles que não casaram, por favor, não casem pelo motivo errado. Não pensem, pastor, nós somos casados. O senhor já tem alguns anos de casado, eu também tenho. As pessoas precisam entender o seguinte: o mundo não é como nas novelas e nos filmes. Não case
pelos valores mundanos. Não casem porque você acha que vai fazer sexo todo dia, porque eu lamento te dizer que você não vai fazer sexo todo dia. Você vai ter conta para pagar, a coisa não é tão colorida, você vai ter banheiro para lavar e vocês vão ter que fazer isso juntos. Amém. E o que fica claro agora é que em algum momento eles esqueceram que eles vivem uma vida juntos, né? E o momento está denunciando isso. Acho que seria legal a gente ler aqui também, ainda em 1 Pedro, 1 Pedro 1, voltando lá para a questão das mulheres. 1 Pedro 3, no primeiro versículo. Sim, estou aqui, mulher. Ok. Só quer ler? Pode ler você. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que ele ainda não obedeça, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho, deixa eu ver a outra tradução aqui. Aqui. Atualizado e corrigido. Elisângela, respondendo a sua pergunta, Elisângela. Respondendo a sua pergunta, beleza? Tem uma pergunta? Um beijo. Saudades. Estou vendo a pergunta. E quem não se casou se converteu depois de casado? Vamos lá. Até é interessante a pergunta, pastor, porque, por exemplo, eu não sei se é tanto o seu público, mas o meu público, normalmente as mulheres elas vêm primeiro. Eu sempre o homem, eu não devia falar isso aqui, mas o homem é mais sem vergonha na questão da fé. Mas vamos lá, eu sempre peço, traga os seus maridos. A minha história foi diferente, eu me converti primeiro. Mas nós temos exceções, né? Lembra que eu, por exemplo... mais comum, mais usual é a mulher, realmente parece que é mais complexo. Parece que tem um outro comentário aí. Tem. Vamos ler o livro e a gente entra nessa aqui. A cultura estraga a nossa mente. Eu penso que, na atualidade, só Cristo mesmo para ajudar um casamento a durar a vida inteira. Porque estamos cheios demais dos conceitos não bíblicos. Isso. Então, pensando uma coisa. A Bíblia já fala que nos últimos o problema é que a pessoa cristã ela quer pensar casamento se utilizando de uma cosmovisão mundana. Isso. Vamos entender uma coisa, nós precisamos de Cristo, mas para o casamento dar certo, a responsabilidade é minha. Amém? O que Jesus tinha que fazer já está feito. Beleza? Agora, aquilo que eu preciso me ater como homem para o meu casamento dar certo é responsabilidade minha. E não é sendo um tirano. Isso. Não é sendo um sargento. Não, eu tenho que exercer minha autoridade, mas isso, sobretudo, é uma missão. E agora a gente vai tratar justamente sobre a questão da mulher e respondendo a pergunta da Elisângela. Vai lá, meu irmão, leia você. Aí está assim, semelhante vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, né? Deixa eu só quando está falando aqui, ó, sejam conquistados sem palavra, não é que a pessoa simplesmente vai emudecer. O que esse texto está querendo dizer aqui? Que as atitudes dela vão falar mais do que as palavras. Isso não quer dizer que uma mulher não possa reivindicar, isso não quer dizer que o marido não possa ser denunciado, é claro, sendo tratado com devido respeito, porque ele ainda é o pai dos seus filhos, o seu marido, né? Porque isso aqui muitas vezes é usado para simplesmente calar a mulher, anular a mulher, e não é isso que isso aqui está falando. Amém? Não é isso. Pode continuar. Aí, assim, entrando no que a irmã falou, a gente tem um problema assim, como está escrito, nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Mas eu quero pegar o gancho que o senhor usou no exemplo. Quando nós pegamos os profetas... Oi, sou seu fã. Beijo para você. Ô, coruja. Brr, brr, brr. Aí o que acontece? Quando nós pegamos os profetas da Antiga Aliança, do Velho Testamento, eles pregavam o evangelho com a própria vida.
Eles eram o que eles pregavam. Pega Oséias, por exemplo, Deus fala para ele casar com a mulher adúltera, uma prostituta, e perdoar ela, que ela seria a mãe dos filhos dele. E depois, o que ele manda pregar em Israel? Diga a Israel que ela é a noiva que se prostituiu com outros deuses e que eu, Deus, o noivo, a perdoo. Eles pregavam com a própria vida, não é que vai ficar calada. O senhor falou muito bem, não vai ficar calada. Ela vai pregar com a sua própria vida, ela vai usar a sua vida como pregação e esse marido vai ser ganho. Amém. Independente desse marido ser ganho, em se tratando de uma vida piedosa, uma coisa que sempre precisa ficar clara, nós não vivemos o nosso casamento apenas para o nosso deleite. A melhor maneira de encarar um casamento difícil é entendendo que eu preciso transformar esse casamento, independente da correspondência ou não, da reciprocidade ou não, eu preciso viver esse casamento para a glória de Deus. Você quer ver uma coisa? Na maioria das vezes, nossos filhos não correspondem ao que nós desejaríamos para ele, e nem a nossa medida de empenho, não é verdade? Mas eu acho pouco provável que alguém abandonasse um filho. Agora, essa mesma medida de consciência acerca de não abandonar um filho, ela precisa estar presente ainda mais na relação entre esposo e esposa. Até porque essa relação, ela exige uma proeminência. Amém? A gente está aqui já nos minutos finais, eu queria que a gente procurasse assim, aproveitar melhor o tempo, pastor, se o senhor assim, me permitir. Então, nós conseguimos aqui tratar assim, de coisas que, se as pessoas se aplicarem nessas pequenas coisas que nós tratamos aqui, né, sobretudo de considerar o que nós lemos biblicamente, do marido, sobretudo, considerar a mulher com respeito e dignidade, e da esposa entender que há um tipo de procedimento com o qual ela deveria se ater para conquistar, digamos assim, esse ambiente no qual é devido a ela, a convivência pode se tornar bem diferente. É verdade. Se você quiser até continuar, ler o restinho aí que eu acabei entrando na sua frente, você não leu. Não. A partir do 7, do 1,7. Do 3,7, perdão. Esse texto eu li tudo. Pedro, eu praticamente li tudo. Eu só quero ler um texto porque diz respeito a um tema que o senhor abordou, mas acabou que a gente não leu, que é 1 Timóteo 4,16, onde fala o seguinte, aquele final, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. E entra dentro daquele tema que o senhor já havia tratado, quem são os meus ciente, de tal maneira que se torne prático e visível, né? Será que eu estou cuidando de mim o suficiente, que aquilo que sai da minha boca, se as minhas ações estão sendo coerentes o suficiente para edificar, para ser sinônimo de salvação na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa? Às vezes o cara ele quer cuidar de todo mundo, ele tem um sapo para pagar para todo mundo, ele tem uma pregação para todo mundo, mas ele não tem uma pregação para ele, ele não tem uma palavra para ele. Ganha os de fora e os de dentro fica fora. Amém. É isso? Eu não sei quantos minutos faltam para a gente terminar, eu estou meio perdido. Quantos minutos aí? Você que está assistindo a gente, quantos minutos faltam para acabar a live aí? Informa para a gente aí. Tá. Infelizmente, Camila, a gente não vai conseguir. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que já podia ir pondo pergunta aí. Porque se deixar, a gente fica 10 horas passando aqui. Um beijo, Marquinhos. Eu não sei se a Camila está sugerindo aí que a gente continue esse assunto. Eu já tenho uma outra live marcada na semana que vem com o Davi Mesquita. Mas a gente, nada impede a gente vir daqui a um tempo, na próxima quinzena, sem ser nessa semana, na próxima, eu e o pastor Cleiton, a gente se compromete, se vocês quiserem, continuar tratando desse assunto. Beleza? Então, muito importante aqui, é muito importante que a gente considere assim, o ambiente. Amém? O ambiente denuncia os corações. É verdade. O que fica claro?
que as pessoas, por não terem uma vida cristã prática, por eles terem resumido a sua vida espiritual ao evento dominical, amém? Se perdeu completamente o que significa a convivência. Amém? Camila, a gente tratou aqui, faltou um pouco mais, talvez, tratar um pouco sobre a questão das mulheres, mas o que a gente quis tratar mais, de maneira mais definitiva mesmo, é aquilo que se aplica, pelo menos a princípio, à postura do homem. É claro que a gente não está negligenciando o papel da mulher nesse processo, mas eu acredito que, de maneira, digamos assim, mais primária, é da mulher se ater a isso que nós tratamos aqui. Por outro lado, a mulher tem que entender que um homem, ele está chegando no ambiente, tudo isso está acontecendo, estranho para ele. O cara estava, como o pastor Cleito falou, o cara está acostumado a acordar cedo, pegar um ônibus ou pegar o carro e trabalhar, só voltar para casa mais tarde. Então, o que a mulher deveria se ater? Cara, eu tenho que preparar esse ambiente para receber essa pessoa estranha, que acaba sendo isso. Eu acho que, é claro que essa não tem que ser uma preocupação só da mulher, mas vamos lá, essa mulher está fazendo o que ela deveria fazer? Como eu falei lá da referência do Espírito Santo à mulher, da mulher como uma referência do Espírito Santo em casa. Ela é a conselheira, ela é a brandura, ela é a ajudadora, ela está se preocupando em expressar isso de maneira visível. Porque não adianta também o cara se dispor a ser esse pastor se essa esposa não se dispor a ser ovelha. Amém? Amém. E às vezes, nesse ambiente tão influenciado pelo feminismo, isso acaba faltando.